Olá! Bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje, o nosso papo é direto para quem está na luta pela magistratura federal. Sabe, foco total na segunda fase do TRF1. A gente pegou um material bem direcionado sobre como elaborar a sentença civil. E a ideia é destrinchar isso. Ver a estrutura, o que não pode faltar de jeito nenhum e pegar aquelas dicas, né? Aquelas que podem fazer a diferença lá na prova. Para começar, o material já define o que é sentença, lá no CPC, artigo 203, parágrafo 1º. É aquele ato do juiz que encerra a fase de conhecimento ou a execução, com base no 485 ou no 487. Parece o básico do básico, mas dominar isso é fundamental. É o alicerce, né? E o interessante é como o guia já de cara separa nos 3 elementos essenciais do artigo 489 do CPC: relatório, fundamentação e dispositivo. Ele não trata como partes soltas, sabe? Apresenta como se fossem peças de um quebra-cabeça mesmo, tudo interligado, lógico. Essa ideia do quebra-cabeça é boa, ajuda a visualizar. Vamos pegar a primeira peça, então? O relatório. Inciso 1 do 489. É tipo a história do processo até ali, né? Os nomes das partes. E o material frisa bem. Identificar todo mundo. Nada de usar e outros. Exatamente, precisão desde o início. Isso. Aí um resumo do que foi pedido na inicial, o que a defesa alegou na contestação. E é bom organizar, né? Preliminares, prejudiciais, mérito. Sim, essa organização já no resumo ajuda depois. E, claro, as principais coisas que aconteceram no processo. Mesmo que a prova já deu um relatório pronto, entender como ele funciona, essa função de contar a história, é vital. E a linguagem dele é mais formalzinha, né? Terceira pessoa, geralmente no passado, no pretérito perfeito. Perfeito. Aí, seguindo a lógica do quebra-cabeça, a gente encaixa a fundamentação. Inciso 2 do 489. Que é também uma exigência da Constituição, né? Artigo 93, inciso 9. Aqui é o centro nervoso da sentença. É onde o juiz vai mostrar como ele analisou os fatos, como aplicou o direito, é a demonstração do raciocínio. E o guia dá um alerta gigante sobre a fundamentação ruim, a deficiente, aquela lista do parágrafo 1º do 489. Sim, é um ponto crítico. Não basta só citar a lei, né? Tem que dizer o porquê daquilo e se aplicar ao caso concreto. Usar termos vagos, tipo interesse público, sem explicar o que significa ali. Nem pensar. E outro ponto que o material parece destacar bastante, tem que enfrentar todos os argumentos das partes. Pelo menos aqueles que poderiam mudar a decisão, certo? Exato. O material sugere que essa análise completa, sem deixar ponta solta, é um super diferencial. E aí tem uma parte bem legal sobre como estruturar essa argumentação. O guia sugere o clássico silogismo jurídico. Premissa maior, a norma interpretada. Premissa menor, os fatos provados. Conclusão, aplicar a norma aos fatos. O famoso subsumir, né? Isso. Mas não é só isso. A ordem de analisar as coisas também é chave. Primeiro, questões processuais. E olha, incompetência vem antes de tudo. Depois, condições da ação. Faz sentido, para não correr o risco de decidir o mérito sem poder, né? Pois é. Aí sim vem as prejudiciais de mérito. Prescrição, decadência. E só lá no fim, o mérito mesmo. Essa sequência garante a tal coesão que você falou lá no início. Mantém a casa em ordem. Ah, e uma coisa importante. Se for caso de julgamento antecipado, ao lado 355, inciso 1, tem que justificar muito bem o porquê. Geralmente é porque as provas que faltavam não são mais necessárias, né? Precisa dizer isso. Perfeito. Essa organização toda evita que a decisão fique confusa, omissa ou até contraditória. E com a fundamentação bem amarrada, a gente chega na última peça, o dispositivo. Inciso 3 do 489. É aqui que a decisão vira lei entre as partes, né? É o comando final. Exatamente. E o material divide de um jeito bem didático em 3 partes. Primeiro, a resposta direta aos pedidos, usando os verbos certos, sabe? Declarar, condenar, constituir, dependendo da natureza da sentença. Clareza no comando. Segundo, a parte das custas e honorários.
Aí tem que seguir as regras do artigo 85 do CPC, prestar atenção na base de cálculo, nos percentuais e naquelas regras especiais se a fazenda pública estiver no processo. Isso, os detalhes dos honorários são sempre um ponto de atenção em prova. E terceiro, os comandos de impulso, tipo publicar, intimar, registrar, o que for necessário para a coisa andar. E o guia ainda lembra de fixar direitinho a correção monetária e os juros de mora. Cita até súmulas do STJ, né? A 43, 362, 54, dependendo do tipo de obrigação. Sim, a precisão nesses detalhes financeiros mostra o cuidado do juiz. Uma coisa amarra a outra, como você disse. A fundamentação sólida leva a um dispositivo preciso. Não adianta ter o raciocínio perfeito se a comunicação falha, né? Nem me fale. Por isso o material também bate na tecla dos aspectos da redação. Tem que ser claro, gramaticalmente correto, conciso. Imparcial, usando os termos técnicos certos e o texto bem organizado. E a dica final, que aparece várias vezes no guia, é praticar. Praticar muito. Não é só saber a teoria, é transformar isso numa habilidade. Quase como um artesão. Essa técnica da sentença civil do jeito que o material propõe, não é só para passar no TRF1. É mais fundo, né? É sobre construir a capacidade de dar uma resposta do judiciário que seja eficaz, clara, bem fundamentada. É o que se espera de um magistrado federal, no fim das contas. Concordo totalmente. A mensagem que fica é método, precisão na aplicação da lei aos fatos e muita, muita prática para internalizar isso. E para a gente pensar um pouco além do que está no material, fica uma provocação, né? Nesse mundo com cada vez mais automação, inteligência artificial entrando nos tribunais, uso de modelos, como fica o desenvolvimento dessa habilidade mais artesanal, personalizada de raciocinar e escrever a sentença? Essa habilidade que o material valoriza tanto na formação do juiz. É uma ótima questão para refletir. O equilíbrio entre eficiência e a profundidade da análise individualizada. Fica aí a reflexão. E com isso a gente encerra nossa análise de hoje sobre a elaboração da sentença civil focada no TRF1.